Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a partir de agora ao primeiro resumo semanal da novela Um Refúgio para o Amor, de 26 de junho a 30 de junho de 2023. Bom, vamos conhecer a história de Luciana e Rodrigo, nessa linda história de amor. Vamos lá. Segunda-feira, 26 de junho, primeiro capítulo. A história começa no povoado, onde Luciana e a família moram. Galdino comenta com seu Aquiles que a falta de água arruinou sua colheita e não está mentindo. Seu Aquiles diz a Galdino que o entende, mas não pode manter todo mundo. Galdino diz que vai vender seu trator para recuperar as escrituras de sua casa. Seu Aquiles diz a Galdino que as escrituras estão com ele e estão seguras. Galdino diz que quando se trata do bem-estar e sua família, desconfia de tudo. Aquiles diz a Galdino que com ele não corre perigo. Depois, Galdino vai embora. Luciana observa as paisagens de onde mora. Arixé chama Luciana. Eles brincam com uma bola. Luciana se depara com uma cobra cascavel. Ela protege o menino e depois, com o estilingue, acerta uma pedra na cobra e corre do local. Rodrigo e Patrício saem de carro. Rodrigo comenta com o irmão que se casará com Clara. Clara é uma jovem ambiciosa e rica. Rosa Helena liga para Clara e pergunta sobre os rapazes. Clara diz que estão bem e Rodrigo ligou dizendo que já estão no povoado. Rosa Helena diz que seus filhos se arriscam demais nessas viagens e a deixam angustiada. Clara diz que Patrício e Rodrigo têm muita adrenalina e precisam de um esporte para se agitarem. Clara pede que Roselena fique tranquila, pois em 2 dias os rapazes estarão de volta. Ana diz à mãe que não quer ir à aula hoje porque não gosta da matéria. Roselena insiste para a filha estudar sobre isso, para ter um bom futuro. Luciana encontra seu pai tentando dirigir o trator. Galdino diz que a bateria do trator estava falhando e deve ter fundido. Luciana ajuda o pai no trator, mas mesmo assim o automóvel não liga. Galdino diz que precisam arrumar o alternador e comprar uma nova bateria. Luciana decide procurar por alguém na estrada que possa ajudá-los. Luciana entra na frente do carro de Rodrigo e Patrício, fazendo sinal para eles pararem. Dona Paz, mãe de Luciana, diz ao filho Lorenzo que Luciana saiu para levar almoço para o pai dele. Dona Paz pede que Lorenzo ajude o pai, pois ele anda muito atarefado. Lorenzo é muito preguiçoso, mas por muita insistência da mãe, decide procurar trabalho para ajudar nos gastos da casa. Luciana conhece Patrício e pede ajuda, pois o trator do seu pai parou de funcionar. Patrício diz que não sabe muito disso, mas depois que chegar no povoado, chamará um mecânico para ela. Rodrigo pergunta se falta muito para chegar no povoado. Ela diz que eles estão quase lá. Patrício comenta com o irmão que achou aquela moça muito linda. Aquiles chama seu empregado para falarem. Luciana pergunta ao pai se não vai almoçar. Galdino diz que não e agradece à filha. Luciana percebe que o pai se preocupa pelas plantações, pois há muito tempo não chove e não sabem o que irão fazer. Rodrigo e Patrício chegam a um restaurante. Luciana tenta despreocupar o pai, dizendo que o importante é que eles estão bem. Sabina diz a eles que às vezes o mal é mais forte que o bem. Galdino fica surpreso ao ver a senhora. Sabina diz a Luciana que virão tempos muito escuros de desgraça. Eles se preocupam ao ouvirem isso que a velha diz. Rodrigo e Patrício já se hospedam numa pensão do povoado. Rodrigo pede a Patrício para irem almoçar e depois irem ao mecânico para ajudar Luciana. Luciana chega no povoado com um garotinho. Arixé diz que se preocupa com Luciana pelo que Sabina disse. Luciana diz que não vai lhe acontecer nada. Eles andam. Aquiles encontra Luciana e se oferece em levá-la para casa. Luciana agradece, mas rejeita e sai. Luciana chega até sua casa. Magda diz a Luciana que as decorações que ela faz nos potes estão lindas e pede que ela ensine. Luciana diz que claro que sim. Luciana comenta com Magda e Dona Paz que seu pai anda muito preocupado e hoje viram Dona Sabina que apareceu no caminho deles e disse coisas estranhas. Galdino chega em casa e entrega para Luciana a bola do amigo dela. Luciana encontra Patrício e reclama, pois ficou esperando o mecânico que ele prometeu.
Patrício diz que estava nos seus planos. Rodrigo pergunta a Patrício por que não cumpriu o que a senhora disse. Rodrigo pede a Luciana que desculpe seu irmão, porque estava com muita fome. Patrício se irrita pelo que Rodrigo diz e pede para ir embora. Luciana comenta com o amigo que o rapaz que acabou de ver é muito lindo. Rodrigo comenta com o irmão que a moça é muito linda. Patrício diz a Rodrigo que ele sempre o deixa mal na frente das mulheres, porque foi ele quem estava com fome e não quis deixá-lo ir na mecânica. Rodrigo diz a Patrício que ele vai se impressionar pelas montanhas dali. Clara liga para o Rodrigo e relembra que domingo eles têm um almoço com os amigos. Rodrigo pede que ela não se preocupe e manda beijos para ela. Enquanto isso, no seu apartamento, Clara recebe a visita de sua mãe, Julieta. Julieta diz a Clara que quando ela avisou que iria se casar, decidiu arrumar suas coisas e vir. Clara diz à mãe que Rodrigo apenas perguntou a ela se casaria outra vez. Julieta diz que Rodrigo quer se casar com ela. Luciana chega em casa e relembra quando viu Rodrigo pela primeira vez. Dona Paz convida Arixé para merendar com eles. Arixé diz que precisa ir para a aula de canto e depois ir para casa. Galdino não aparenta estar bem, pois se preocupa pelas suas dívidas e plantações. Ele comenta com a esposa que está devendo dinheiro para Aquiles. Paz se preocupa. Galdino diz à mulher que Aquiles tem as escrituras das terras dele, de sua casa. Paz fica chocada. Aquiles diz ao advogado que tem em suas mãos as escrituras de Galdino, Jacinto, e que se ele não pagar, ficará com as terras dele. Galdino diz a Paz que vai vender seu trator para pagar uma parte do dinheiro que deve a Aquiles. O senhor diz que precisa recuperar a casa, pois eles não podem ficar sem lar. Galdino diz à esposa que já é hora de falarem com Luciana, pois se algo acontecer com ele, não quer que eles sofram com tudo isso. Galdino diz que Luciana precisa saber da verdade, mesmo que ele tenha feito um juramento. Paz pede que ele pense antes de fazer isso. Luciana e Arixé se divertem juntos. Patrício e Rodrigo olham as montanhas lindas, mas que são perigosas também. Paz pede ao marido que tome café e come um pouco das panquecas que Luciana trouxe. Galdino olha Luciana e diz: "Minha filha." Lorenzo diz à mãe que não conseguiu trabalho, infelizmente. Galdino pergunta o que ele pensa em fazer. Lorenzo diz que pode pedir trabalho em algumas lojas de seu Aquiles. Luciana diz ao pai que Aquiles é dono de quase tudo no povoado. Lorenzo vai ao encontro de Aquiles e pede trabalho. Aquiles diz que tem muita gente trabalhando para ele, mas verá o que pode fazer. Aquiles liga para o seu empregado. Procópio diz que está nas plantações de Galdino, cumprindo as ordens dele. O rapaz taca fogo nas plantações do pai de Luciana. Paz comenta com Magda que seu marido está muito cansado e mal. Luciana acompanha seu pai a caminho das plantações. Galdino diz a Luciana que sente muito orgulho dela e ela o faz muito feliz. Luciana diz que é filha dele e parece com ele. Galdino diz a Luciana que quando ela chegou, ele teve medo e não sabia se poderia ser um bom pai para ela. Luciana diz que ele foi o melhor pai que teve. E em breve ela se tornará uma professora para dar aulas ali no povoado. Luciana diz ao pai que ele prometeu que levaria ela na capital e tem que se esforçar para fazerem tudo isso juntos. Que os falta. Galdino diz que o amor dá força para tudo. Luciana dá um beijo no pai. Arixé avisa Luciana e Galdino que as plantações estão pegando fogo. Eles correm até o local. Patrício e Rodrigo vão de carro até as montanhas e pretendem escalar. Roselena ainda está preocupada com os filhos e diz a Matilde que não gosta que eles queiram escalar um lugar tão perigoso. Maximino diz que não se preocupa com isso. O homem pede à esposa que se distraia, saia com as amigas, se ocupe em algo. Roselena diz ao marido que se algo acontecer com seus filhos, ele será o culpado. Rodrigo e Patrício começam a escalar a montanha muito perigosa. Fazendo esse esporte, eles arriscam a própria vida. Já é tarde demais. Ao chegarem perto das plantações, Luciana e Galdino ficam chocados ao verem tudo queimado, destruído. Galdino sente uma forte dor no peito e desmaia. Luciana se preocupa. Durante a escalada, Patrício diz ao irmão que está gostando muito. Patrício pede ao irmão para ser o guia. Rodrigo diz que a pedra está muito podre e ele pode cair. Patrício diz que consegue. Rodrigo pede que o irmão tome cuidado. Patrício escala e chega até o irmão. Rodrigo pede para não escalarem mais, pois a pedra não está boa para seguirem subindo. Patrício insiste e continua a subir. Patrício diz que está quase chegando no topo.
Rodrigo pede ao irmão que fique onde está. Patrício continua a subir e acaba escorregando e caindo da montanha. Rodrigo fica chocado. A corda consegue segurar Patrício, mas ele machuca gravemente a coluna devido à alta queda e à pressão. Ele fica pendurado. Rodrigo grita pelo irmão. Luciana pede ao pai que reaja e chora. Terça-feira, 27 de junho, segundo capítulo. Luciana chora e pede ao pai que aguente e resista. Rodrigo fica chocado ao ver seu irmão pendurado. Com cuidado, o rapaz começa a descer da montanha. Lorenzo vai no hospital chamar ajuda, pois seu pai está morrendo. A enfermeira diz que o doutor não está ali. Lorenzo vai até a mãe e conta que seu pai está muito mal e vai morrer. Paz diz que o pai dele não pode e não vai morrer. Luciana pede que o pai olhe para ela e relembre de tudo que a prometeu, de tudo que falta para eles viverem ainda. Galdino, muito fraco, chama pela filha e pede perdão. Galdino diz a Luciana que deu uma vida a ela que não merece. Luciana diz que o único que ele a deu foi seu amor e carinho. Galdino pede a Luciana que procure o destino dela. Galdino dá seu último respiro e morre nos braços da filha. Dona Sabina chega ali e diz a Luciana que começaram as lágrimas dela. Luciana chama seu pai, mas ele já não responde mais. Luciana sofre. Ana conversa com a prima e conta que seu irmão Rodrigo saiu de viagem com Patrício. Chegam várias pessoas que ajudam Patrício e o levam de helicóptero para o hospital. Julieta diz a Clara que os gostos do futuro marido dela são muito perigosos. A bruxa aconselha a filha a assegurar que ela seja herdeira de Rodrigo, ou que tenha o seguro de vida. Clara pede à mãe para buscar seu vestido. Clara recebe uma ligação de Rodrigo, que comunica do acidente grave de Patrício. Ana fica sabendo que sua mãe saiu com seu pai. Matilde diz à menina que Roselena está muito preocupada com os irmãos dela, daí o pai dela aconselhou a mulher a se distrair. Roselena reforça a Maximino que se algo acontecer com seus filhos, a culpa será dele. Maximino recebe uma ligação, onde é informado que Patrício sofreu um grave acidente. Roselena fica chocada ao saber que seu filho está em estado grave. Roselena repreende o marido, dizendo que isso era muito perigoso para Patrício e ele é o culpado da tragédia. Ana questiona Matilde porque sua mãe é assim. Matilde diz que todas as mães são assim. Ana diz que sua mãe é muito ciumenta e forte. Matilde diz a Ana que a mãe dela adora a família e é capaz de tudo o que for para defendê-la. Brígida chega ali e comunica a elas que Patrício caiu da montanha. Seu Aquiles apoia a família de Luciana no velório do pai deles. Luciana e Paz estão muito arrasadas com o falecimento de Galdino. Luciana questiona a mãe quem é Rosa Torres. Roselena e Maximino estão a caminho do hospital e ainda em choque com a notícia. Paz diz a Luciana que não sabe quem é essa mulher. Luciana diz à mãe que quando seu pai morreu, pediu para ela procurar por essa mulher. Irritada, Paz diz que não sabe e pede que Luciana procure o irmão. Paz se pergunta por que Galdino foi falar dessa mulher para a filha deles. O doutor diz a Rodrigo que o estado do irmão dele é muito delicado, porque a coluna dele foi desfeita. Rodrigo deixa seu irmão nas mãos do médico. O doutor diz que a operação será longa e muito difícil. Rodrigo se atormenta pela tragédia que ocorreu com seu irmão. Matilde, muito triste, diz ao padre que Patrício foi escalar as montanhas com Rodrigo e o que sabe é que ele está muito grave. Vários médicos estão juntos e começam a operar Patrício. Luciana diz a Magda que não pode acreditar que não verá seu pai mais. Não vai mais acompanhá-lo nas plantações e ele não vai mais dar seus conselhos. Magda diz que para a mãe dela também será difícil e eles têm que ser muito fortes, porque vêm tempos muito difíceis. Paz e Lorenzo choram muito pela morte de Galdino. Eles já começam a planejar o funeral. Lorenzo vê que o dinheiro que Aquiles o deu é muito pouco, mas mesmo assim decide sair para tentar conseguir algo. Roselena e Maximino chegam ao hospital. Rodrigo diz que seu irmão está sendo operado. Ana se preocupa. Maximino briga com Rodrigo e diz que se Patrício falecer, ele será o único culpado. Rodrigo abraça a mãe. Matilde reza por Patrício e pede que Deus dê fortaleza aos pais dele. Brígida pede que Matilde pare de se lamentar tanto, pois não é por isso que Patrício vai se salvar. Matilde diz a Brígida que sente pena dela, por não se comover com o que está acontecendo na família. Brígida diz que se comove, mas não pode fazer nada. Brígida diz a Matilde que ela deveria estar atenta ao telefone. Matilde pede a Brígida que vá atender o telefone e deixe ela rezar.
Umas fofoqueiras comentam sobre o defunto e que a família de Luciana talvez não tenha nem dinheiro ou direito para o funeral. Falsas, elas demonstram na frente de Dona Paz que sentem muito. Aquiles chega à casa de Dona Paz. Aquiles pede que Paz não se mortifique e precisam se pôr em acordo da dívida que Galdino tinha com ele. Luciana chega ali e fica surpresa. Paz diz a Luciana que isso não é como parece. Aquiles descarado cobra seu dinheiro. Rodrigo diz ao pai que fez tudo o que pôde, mas que era melhor trazer Patrício para o hospital daquela pequena cidade. Roselena pede que Maximino não brigue com Rodrigo. Maximino segue culpando Rodrigo. Clara chega ao hospital e abraça Rodrigo. Clara diz a todos que sente muito. Roselena e Ana choram. Rodrigo vai até a irmã e pede que não perca a fé. Ele abraça ela e a consola. Lorenzo sofre com a morte do pai. Clara diz a Julieta que estão no hospital, sem notícias de Patrício, pois o médico disse que seria complicado. Clara diz que a coluna de Patrício quebrou. Julieta pergunta quando ela vai voltar. Clara diz que amanhã, porque não suporta ficar ali e quer estar atenta para aquilo não virar um escândalo. Lorenzo vê a funerária e vê que o preço dos caixões estão muito caros. O velho da funerária diz que morrer não é barato e é coisa séria. Lorenzo diz que estão muito maus de dinheiro e pede para pagar apenas uma parte e depois paga o resto quando tiverem mais dinheiro. Luciana vai ao quarto ajudar a mãe com o pai. Todos aguardam por notícias de Patrício. Roselena, ainda triste, reza pela saúde do filho, enquanto Ana continua chorando. Matilde também reza por Patrício. A operação durou muitas horas e ainda está sendo feita. Anoitece. O velório de Galdino acontece. Todos rezam pela alma dele. Dona Paz quase passa mal, mas Luciana a ajuda. Paz se despede do marido. As fofoqueiras comentam que o caixão de Galdino parece dos bens caros, e só um político pode pagar algo assim. As bruxas acham que seu Aquiles foi quem deu aquele caixão para a família. Luciana diz a Magra que está muito angustiada pelo que Aquiles disse e não quer que sua mãe se preocupe pelo dinheiro, pois já é muito que ela sentirá a falta do pai. Aquiles pede para falar com Luciana. Luciana diz que depois. Magda pede a Aquiles que não pense que por Galdino ter morrido, a família dele não tenha quem os defenda. Aquiles pede a Madalena para largar de ser metida. Madalena o chama de miserável por vir cobrar dinheiro à Paz, agora que Galdino faleceu, e ainda quer ficar de gracinha com Luciana. Rodrigo e Ana pedem notícias das enfermeiras sobre Patrício. As enfermeiras dizem que quando tiverem novas informações, eles irão saber. Ana insiste para a enfermeira descobrir alguma notícia. Matilde acaba cochilando na mesa da cozinha. Brígida chama ela. Diz que se os patrões não ligarem, é porque o homem ainda está vivo. Par serve café para algumas pessoas, incluindo Aquiles, e Luciana oferece pão. Aquiles diz a Luciana que ele e o pai dela fizeram uma promessa. Aquiles faz um discurso elogiando Galdino, o chama de grande homem, trabalhador, lutador e fiel aos princípios, sua família e suas terras. Aquiles avisa a todos que a última vontade de seu amigo Galdino era que Luciana se casasse com ele. Todos ficam surpresos. Luciana fica chocada e Paz também. Os médicos chegam para dar notícias à família Torreslândia. Aquiles diz a Luciana que o pai dela deu autorização para se casarem e pede que ela decida quando será. Luciana diz que seu pai nunca prometeria algo assim. Aquiles diz que claro que Galdino fez isso e propôs ao amigo que se casaria com Luciana em troca de esquecer toda a dívida que tem com ele. Dona Paz fica surpresa pelo descaro do velho safado. Magda quase arrebenta a cara dele. Luciana grita com Aquiles e pede que ele vá embora de sua casa e não volte nunca mais. O médico diz à família que a operação foi difícil e fizeram tudo o que podiam, e Patrício sobreviveu, mas continua delicado, por isso as próximas horas serão decisivas. Maximino diz que vai levar seu filho dali para outro hospital. O médico diz que não podem tirar Patrício dali. Rodrigo diz que Patrício está grave. Maximino diz que por culpa dele. Rodrigo diz que por isso vai ficar a cargo de seu irmão, e se os médicos dizem para ele não sair dali, ele não vai sair. O médico pede que eles se acalmem, pois salvaram a vida de Patrício, mas as consequências da queda serão devastadoras. Dona Paz diz a Aquiles que logo irá procurá-lo para conversarem. Aquiles diz que eles não têm nada para falar, além da assinatura do casamento. Lorenzo chega ali e pede que Aquiles não se meta com sua irmã, pois senão toma um tiro. Aquiles pergunta se eles estão ameaçando.
Lorenzo diz que sim e pede que ele saia de sua casa. Aquiles diz que só irá embora por causa de Luciana. Aquiles diz que aquela casa já não é deles, e sim sua. Luciana fica furiosa e corre atrás do velho, mas Lorenzo e Paz a seguram. Luciana fica nervosa, começa a tremer e chora de raiva. Quarta-feira, 28 de junho. Dona Paz diz ao filho que sim, é verdade, o que Aquiles disse. Paz quase desmaia, mas Luciana a ajuda. Dona Paz chora. O médico diz a Maximino que o filho dele chegou quase morrendo. O salvaram, mas ele ficou tetraplégico. Roselena fica chocada e sofre. Rodrigo chora. Enquanto isso, na mansão, Brígida manda Matilde ir dormir, mas ela diz que ficará ali, esperando por notícias. Roselena se martiriza por seu filho ter esse destino tão injusto e cruel. Ana abraça o irmão e chora. As fofoqueiras dizem a Luciana que se verão no enterro. Uma mulher manda Luciana pensar, já que a última vontade do pai dela foi que ficasse com Aquiles. Luciana diz a Madalena que Aquiles pode tirar a casa deles. Aquiles tem em mãos as escrituras da casa da família de Luciana. Com isso nas suas mãos, ele pretende convencer Luciana a se casar com ele, pois caso contrário, mandará ela e a família para a rua. Rodrigo se preocupa, pois quando seu irmão acordar, vai descobrir que ficou tetraplégico e não sabe como será a reação dele. No dia seguinte, Roselena diz a Nana que não vai voltar sem seu filho e irão tomar café no restaurante e voltar para lá. Brígida chega ali e pergunta a Matilde por que não passou o telefone para ela. Matilde diz a Brígida que Patrício ficou inválido. Roselena, Clara e Maximino tomam café. Roselena diz que isso é um castigo de Deus e a vida deles e de Patrício ficará totalmente diferente. Maximino quer levar seu filho às melhores clínicas para ele se recuperar e voltar a andar. Clara diz que isso não tem solução e pede que eles falem com o doutor, pois às vezes com terapia Patrício possa se recuperar. Ana vai ver o irmão, que ainda está adormecido. Lorenzo agradece ao dono da funerária pelo velório de seu pai ter sido bonito. Lorenzo pede ao velho um trabalho. O senhor deixa ele trabalhar, mas pede que ele continue estudando. Luciana vê os recibos que seu pai assinou com seu Aquiles e fica chocada por tantas dívidas. Aquiles vai até a casa de Luciana. Luciana diz a Aquiles que vão pagar tudo a ele, pouco a pouco. Aquiles diz que aqueles papéis são poucas coisas, porque tudo da família dela agora é dele. O velho nojento rasga todos os papéis. Luciana diz que vão pagar tudo, mas aquela casa continuará sendo a casa deles. Luciana manda o velho embuste embora de sua casa. Lorenzo vê Aquiles saindo de sua casa e pede que não volte ali, senão o expulsa a socos e pontapés. Lorenzo diz que vai o pagar e já tem trabalho na funerária. Aquiles diz a Lorenzo que eles têm só uma coisa de valor, que é Luciana. Lorenzo aconselha a não se meter com sua irmã. Madalena diz a Paz que se preocupa por Aquiles ter posto os olhos em Luciana. Paz diz que devem muito dinheiro a Aquiles. Madalena tem um dinheirinho que vem guardando e quer dar a Paz. Paz diz que aquele dinheiro é dela. Madalena dá o dinheiro para a amiga. Paz agradece muito, mas não pode aceitar. Madalena insiste e entrega o dinheiro nas mãos de Paz. Emocionada, Paz agradece. O médico diz que quando Patrício acordar, irão para uma terapia e ficará mais 48 horas ali. Clara pergunta ao doutor se Patrício pode se recuperar com terapia. O doutor diz que sim, e Patrício poderia ter sensibilidade da cintura para cima, mas só que voltar a caminhar completamente, nunca mais. Julieta comenta com a amiga a desgraça que está acontecendo na família Torreslândia. Muito tempo depois, Patrício acorda. Clara diz a Rodrigo que queria ficar com ele, mas precisa sair. Roselena não quer revelar a Patrício o que aconteceu com ele. O médico avisa a eles que Patrício está se recuperando e a consciência dele já está quase 100%. Maximino vai ver o filho e diz que ali estão a família dele. Maximino diz ao filho que ele sofreu um acidente nas montanhas e todos estão angustiados. Clara liga para a mãe e conta que irá voltar para a capital hoje com Maximino. O médico diz a Roselena, Ana e Rodrigo que Patrício não está totalmente consciente, pois tem que passar o efeito do medicamento nele. Rodrigo pergunta ao pai como Patrício está. Maximino diz que ele está muito sedado. Roselena pergunta ao marido se contou ao filho que ele não voltará a andar, pois ela não vai dizer e não tem coragem.
Rodrigo diz que falará com o irmão. Luciana diz a todos que amanhã cedo vai vender todos os seus vasos que lhe resta. Ariché diz a Luciana que não poderá acompanhá-la porque vai ter que ir à escola. Aquiles manda seu empregado vigiar Luciana. Luciana diz que vai comprar tinta preta. Madalena dá um dinheiro a ela para comprar tudo o que precise. Roselena agradece a Clara por ter os acompanhado até ali. Clara diz que eles são sua família. Maximino chama a Ana para irem para casa, porque ela precisa ir à escola. Luciana compra o que precisa e já deixa tudo pago, pois suas compras chegaram amanhã. Maximino pede a Rodrigo que ligue para ele, depois que falar com o irmão. Ao saírem do hospital, todos da imprensa começam a fazer perguntas a Rodrigo, Clara e Maximino. Maximino sai com Clara. Clara diz a Maximino que vai descobrir quem espalhou a informação e fez a imprensa chegar ao hospital. Anoitece. Paz chama os filhos para jantarem. Lorenzo ajuda Luciana a fechar umas caixas de vasos para vender amanhã. No dia seguinte, Luciana começa a trabalhar. O capanga de Aquiles, Procópio, que esteve vigiando Luciana, chega ali para atrapalhar o negócio dela e começa a vender os mesmos potes de Luciana por um preço mais barato. Luciana fica chocada e furiosa. O médico diz a Rodrigo que Patrício está melhorando e meio-dia ele irá à terapia intermediária. Rodrigo vai ao quarto do irmão, muito triste, porque já vai revelar a ele que não pode andar. Patrício acorda. Rodrigo diz ao irmão que o acidente dele na montanha foi muito grave e os médicos o salvaram, mas ele não poderá voltar a andar. Rodrigo chora e abraça o irmão, pedindo perdão. Patrício chora. O velho diz a Luciana que está cumprindo ordens de Aquiles. Clara pergunta a Rodrigo de Patrício. Rodrigo diz que ele está melhorando e já falou com ele. Rodrigo diz a Roselena e Ana que Patrício ficou muito triste quando deu a notícia a ele. Rosa chora. Rodrigo diz que vão conseguir e vai ajudar no tratamento dele na terapia. Luciana pede a Procópio que diga a Aquiles que não vão deixar que ele continue pisando neles, se achando o dono poderoso do povoado. Ariché e as crianças pegam o megafone de Procópio. O dono da funerária diz a Lorenzo que irá a Acapulco passar umas férias e o deixa a cargo da loja de caixões. Rosa, Rodrigo e Ana vão ao quarto de Patrício. Rosa pede a Rodrigo para ir pro hotel descansar e tomar um banho. Roselena diz a Patrício que chorou muito e se ele não tivesse acompanhado Rodrigo, nada disso estaria acontecendo. Ela chora, o abraça e diz que gostaria que isso tudo fosse um pesadelo. Luciana vai à loja de Dona Berta. Dona Berta diz que o pigmento preto e a terra dela não chegou. Luciana fica triste. Berta diz que tem muita pena dela. Berta pede a Luciana que procure as coisas dela em outro lugar. Luciana acredita que Aquiles obrigou e ameaçou aquela mulher a não lhe vender nada. Luciana diz à mãe que estava disposta a procurar Aquiles para dizer umas verdades na cara dele. Luciana diz que irá a outro lugar com Ariché, lá para a estrada, vender as panelas e potes. Ariché diz que quem sabe não encontram os rapazes no caminho, aqueles que eles viram no outro dia. Luciana sorri e se lembra quando viu Rodrigo e Patrício. Rodrigo toma banho, mas ainda chora e sofre pelo estado de seu irmão. Quinta-feira, 29 de junho. No dia seguinte, Luciana e Ariché chegam de ônibus até a cidade. Patrício já está sendo levado para casa. Rodrigo vai acompanhá-lo na ambulância. Luciana está indo a Santa Lúcia para vender seus potes e panelas. Uma moça diz que quando ela trazer mais, a acompanha até a capital, porque as peças são muito lindas. Luciana vai comprar refrescos numa loja. Ao sair da loja, um carro preto passa e Luciana é jogada para dentro. Ela grita por socorro. Ariché grita pela amiga. Rodrigo discute com o jornalista por estar tirando fotos de seu irmão. Ariché diz à polícia que Luciana foi sequestrada e levada por uma caminhonete preta. Ariché vê um objeto no chão e vê que foi Aquiles que levou Luciana. Velho, nojento e obcecado, Aquiles segura Luciana. Ela diz que vai denunciá-lo por sequestro para ele e o maldito empregado irem para a cadeia. Luciana chora e fica com medo de Aquiles. Ela diz que seu irmão vai buscá-la e eles dois vão se dar muito mal. Paz pede a Lorenzo para venderem o trator para pagar Aquiles. Ariché diz aos policiais que precisa voltar ao povoado para avisar Dona Paz do que aconteceu. Os policiais levam Ariché.
Ele acaba deixando para trás as panelas e potes que Luciana venderia. Clara diz a Maximino que tem medo do acidente de Patrício mudar sua relação com Rodrigo. Maximino diz que isso dependerá dela, de sua inteligência, mas vai precisar ter paciência. Aquiles leva Luciana para sua casa. Ela grita para o velho asqueroso soltá-la. Luciana diz que mesmo que a escondam, vão encontrá-la. Aquiles leva Luciana para cima. Os policiais levam Arixé para o povoado. Aquiles leva Luciana para o seu quarto e pretende ficar com ela. Luciana diz que nem morta se casa com ele. O empregado de Aquiles, Procópio, pede a Luciana que coopere com seu patrão, senão ele vai se irritar. Luciana pede ajuda a Procópio, mas ele nega, já que trabalha para Aquiles. Madalena e Paz ficam sabendo que Aquiles sequestrou Luciana. Paz suplica ao delegado para irem à casa de Aquiles, pegar sua filha. O juiz diz a Aquiles que o que ele está fazendo é ilegal e pode se meter num problemão. Aquiles diz que o que manda é o dinheiro que ele tem para tudo que quiser. Luciana é levada lá para baixo. O juiz começa a realizar o suposto casamento deles. Luciana diz que não aceita se casar com ele, porque trouxe ela à força. Mesmo com ela negando, Aquiles assina o documento de casamento e pede que ela assine. Luciana diz que não vai assinar. A polícia chega à casa de Aquiles e Luciana grita por ajuda. Patrício volta para a casa de seus pais e pede que levem ele para o seu quarto. Arixé diz a Aquiles que viu ele sequestrando Luciana. Aquiles diz que não vai permitir que venham caluniá-lo na sua própria casa. Luciana questiona se ele vai negar na sua cara o que a fez. Aquiles diz que irá descansar. O delegado coloca as algemas no demônio e o leva na viatura para a cadeia. Brígida diz a Matilde que os rapazes que levaram Patrício para o quarto dele não têm nenhum cuidado e arranharam toda a parede da escada. Matilde pergunta por que ela se importa com isso. Brígida diz que Rosa Helena não gosta que algo na casa esteja em mau estado ou fora do lugar. Matilde diz que naquela casa e naquela família vão sair muitas coisas do lugar e está feliz por Patrício ter voltado para casa. Fábio diz a Lorenzo que alguém queimou as plantações do pai dele de propósito. Já de noite, Aquiles está na cadeia. O delegado corrupto o tira da cela e diz que a polícia da outra cidade estava muito preocupada com o assunto de Luciana e só foram embora acreditando que tinham prendido ele. Lorenzo fica sabendo que Aquiles sequestrou sua irmã. Paz diz que ela já está em casa. Lorenzo diz que vai matar esse infeliz. Paz diz que está muito angustiada pela irmã dele. Luciana está dormindo e tem um pesadelo, onde está vestida de noiva e com Aquiles no quarto dele. Ela acorda, assustada. O Rodrigo diz a Patrício que quer estar perto dele e não voltará para o seu apartamento até ele se recuperar. No dia seguinte, Ana dá um beijo no irmão e o acorda. Ela leva o café da manhã para ele tomar, mas ele diz que não está com fome. Rodrigo vai à igreja e chora muito. Padre Honesto pergunta se pode ajudá-lo. Rodrigo diz que traz no seu coração a culpa de não ter salvado o seu irmão. O padre diz que salvaram o irmão dele. Rodrigo pergunta por que isso tinha que acontecer com seu irmão e não com ele. O padre diz que porque assim foi e Deus deu a oportunidade dele viver e deles cuidarem dele. Arixé diz a Luciana que perdeu a caixa com as panelas dela. Luciana diz que não se importa e logo farão mais. O advogado de Aquiles vai à casa de Paz e diz que tem ordem de desalojamento, porque aquela casa é de Aquiles. Paz suplica que não façam nada. Luciana diz que, como sempre, é seu Aquiles, que só os faz desgraça. Os rapazes começam a tirar todos os móveis da casa de Dona Paz. Ela chora e não sabe o que vai ser dela e de sua família nesse momento. Lorenzo mostra a Fabiano o dinheiro que conseguiu com a venda do trator. Clara pede a Rodrigo que descanse porque o vê muito esgotado. Rodrigo diz que realmente precisa descansar. Ele fala que tem que buscar uns remédios que ficaram no povoado. Clara pede ao namorado que retome a vida dele, pois Patrício vai conseguir sair adiante. Com o dinheiro da venda do trator, Lorenzo vai com Fábio a um bar apostar para tentar ganhar mais. Todos os móveis da casa da família de Luciana já estão na rua. Madalena diz a Aquiles que ele está fazendo mal para a família de Luciana, mas o povo gosta deles e sempre terão ajuda de amigos, enquanto ele, o único que tem, é dinheiro e muita maldade no coração, e ninguém gosta dele, por isso ele vai terminar sozinho. Rodrigo liga para a mãe e diz que vai voltar a São Francisco para resolver umas coisas pendentes que deixou lá.
mas volta daqui a 2 dias. Já de noite, Theo guarda os móveis de Paz no seu depósito. Ela agradece muito por ele fazer isso. Paz agradece a Madalena pela hospitalidade e generosidade dela e não sabe como vai pagá-la. Madalena diz a Paz que Luciana precisa ir embora do povoado porque ali corre muito perigo com Aquiles. Lorenzo chega em casa e chora e diz que perdeu o dinheiro da venda do trator na aposta que fez. Paz fica furiosa. Clara diz à mãe que vai pedir a Rodrigo para amanhã convidá-la para comer na sua casa e diante da família confirmam o casamento deles. Roselena avisa Clara que Rodrigo viajou para o povoado. Luciana chama sua mãe e diz que não pode ir embora e deixar ele e Lorenzo para trás, nesse estado. Paz diz à filha que ela tem que ir. Ela diz que dói muito, mas ela tem que fugir, pois não se perdoaria se algo mal acontecesse com ela. Luciana abraça a mãe. No dia seguinte, uma moça do centro de saúde agradece a Rodrigo e diz que aqueles medicamentos chegaram às comunidades que precisam. Rodrigo diz que disso se trata e agradece. Luciana pede à mãe que tenha ânimo, pois na capital estará bem com Violeta, filha de Madalena. Paz presenteia a filha com um vestido. Rodrigo, sentado em uma pedra, observa a paisagem e pede a Deus força para aceitar o destino. Já de noite, ele anda pelo povoado e se lembra quando viu Luciana. Madalena diz a Luciana que não conseguiu se comunicar com Violeta, mas está com o endereço e telefone da vizinha dela. Luciana agradece. Lorenzo se despede da irmã, diz que vai trabalhar para nada faltar à sua mãe e em breve estarão todos juntos. Luciana pede a Paz que diga a Arixé que o ama muito. Paz se despede da filha e dá a bênção a ela. Luciana se emociona. Paz dá um quadro da Virgem de Guadalupe para a filha e diz que a santa sempre cuidará dela. Luciana vai embora. Paz chora e abraça Lorenzo. Luciana vai andando pelo túnel e escuta a voz de Dona Sabina. Ela se assusta ao ver a senhora. Sabina diz a Luciana que o destino não perdoa. Luciana pergunta o seu. Sabina diz que ela vai ver. Luciana pergunta se ela sabia que seu pai iria morrer. Sabina diz que ele sabia. Luciana pergunta a Sabina se vai voltar. Sabina diz que a esperam muitas lágrimas. Luciana pergunta se voltará a ver sua família, sua terra. Sabina diz adeus a Luciana. Luciana chora. Sexta-feira, 30 de junho. Luciana atravessa o túnel. Ela chega até a estação de trem. A Arixé corre até Luciana, chamando por ela. Luciana abraça o garotinho e diz que nunca o esquecerá, pois é seu melhor amigo e sempre que pensar nela é porque também pensa nele. Por coincidência do destino, Rodrigo acaba encontrando Luciana ali na estação de trem e pergunta se pode ajudá-la em algo. Depois ele pergunta se ela vai viajar sozinha. Ela faz um sinal que sim. Os dois olham fixamente um para o outro. Luciana entra no trem. A Arixé se despede de Luciana em uma cena bem emocionante. Rodrigo está mais na frente do trem, quase nos primeiros vagões, e pensa em Luciana. Já Luciana está bem lá atrás, nos últimos, e come uma maçã. Dona Paz olha uma foto de seu marido com Luciana e olha as roupinhas dela quando era bebê. Paz se emociona e diz a Lorenzo que os dois foram embora e os deixaram. Lorenzo diz que Luciana teve que ir, mas que voltará. Madalena diz que ligou para Violeta para avisar que Luciana já está viajando. Enquanto isso, na capital, Violeta vive numa vila. Estela bate na casa dela, mas ninguém atende. Ela joga um cartão por debaixo da porta. Maximino diz a Roselena que era para Rodrigo já estar ali. Roselena diz que ele foi entregar uns medicamentos que Patrício iria entregar em São Francisco. Maximino vai ao quarto de Patrício ver como ele segue. Hannah estava servindo o café da manhã para o irmão. A Arixé diz a Lorenzo que disse adeus a Luciana e esperou até o trem sair. O garoto está muito triste. Lorenzo pede para irem à casa de Madalena, pedir o endereço de Violeta e mandar uma carta para Luciana. Roselena diz ao padre que já não sabe como tratar Patrício porque ele está muito intolerante. O padre diz que ele está chateado com tudo e atormentado. Luciana segue viajando. Ela olha uma foto do seu pai e diz que o ama muito. Luciana está triste por deixar seu povoado, sua família e seu amiguinho Arixé. Rodrigo, muito atormentado, se lembra quando foi escalar com seu irmão, Patrício. Brígida leva comida para Patrício e, furioso, ele pede que ela leve aquilo para fora dali.
Roselena chega ao quarto do filho e pede que não faça que isso seja mais difícil e se alimente. Patrício questiona para quê, se para ficar ali parado como um móvel para sempre. Patrício diz que não quer nada, nem ver ninguém. Rosa fica triste. Dona Cone vai à casa da irmã, Roselena. Aldo pergunta como foi o acidente. Brígida chega ali e diz que muito azarado. Roselena cumprimenta a irmã e o sobrinho. Aldo pede para ir cumprimentar Patrício. Roselena pede que ele tome cuidado e não fique chateado se Patrício agir grosseiro com ele. Roselena diz à irmã que não sabe quanto tempo mais vai seguir lutando com isso, porque é um martírio e Patrício não coopera. Cone diz a Roselena que é agora que ela tem que mostrar sua fortaleza, porque essa história apenas está começando. Roselena vê numa revista a notícia onde fala que Patrício sofreu um acidente e ficou inválido. Clara diz à sogra que não entende como esse povo se atreveu a publicar isso e não deu nenhuma informação. Roselena questiona Clara como deixou isso acontecer, sendo que ela é a única que está encarregada desses meios. Clara diz que está investigando e vai encontrar o responsável. Cone reclama com Roselena por se chatear com Clara, que deve estar tão mal quanto ela. Roselena diz que ela não é sua nora e ela e seu filho não podem casar pela igreja e está muito incomodada. Cone questiona o que ela quer. Roselena diz que quer que eles façam as coisas corretamente e Clara precisa anular o casamento dela com o outro que estava para casar com seu filho. Clara diz à mãe que Roselena está furiosa e com toda razão. Julieta diz à filha que a sogra dela é muito exagerada. Clara não entende quem foi o infeliz que passou essa informação para essa revista. Bruxa Julieta revela que foi ela e ainda pede à filha que não a chame de infeliz. Rodrigo chega a ter sua estação de destino. Ele vai até os vagões finais e grita perguntando a Luciana para onde ela vai. Luciana não escuta nada que ele fala. Ele pede para ela descer para tomarem um café e conversarem. O trem começa a andar. Rodrigo manda um beijo para Luciana. O trem sai. Luciana fica toda bobinha por Rodrigo ter mandado um beijo para ela. Rodrigo liga para Clara e diz que já vai ir encontrá-la. Luciana chega até seu destino e desce do trem. Procópio avisa Aquiles que Luciana viajou para longe. Luciana procura pela rodoviária de ônibus para ir para a capital. Já de noite, no México, Rodrigo e Clara se encontram. Eles tomam vinho e brindam pelo compromisso deles. Rodrigo brinda por Patrício. Clara diz que sentiu muita falta dele. Rodrigo diz que às vezes pensa que o que estão vivendo não é real, e sim um pesadelo, que um dia vai acordar e seu irmão Patrício vai estar sorrindo, forte, escalando, correndo, mas a verdade é outra e não podem mudar, infelizmente. Clara diz que vai ajudá-lo. Luciana viaja no ônibus. Um tempo depois, o ônibus chega no México. Uns passageiros riem ao ver Luciana dormindo. Uma senhora acorda ela para descer do ônibus. Luciana vê uma imagem da Virgem de Guadalupe na rodoviária e agradece por ela chegar bem e pede que não se esqueça dela e nem de sua família. Lorenzo diz a Fabiano que sua irmã foi para a capital sozinha. Luciana atravessa a rua e percebe que a capital é muito movimentada. Luciana pede ajuda a um policial e mostra o endereço para onde irá. O policial aconselha ela a pegar um metrô para chegar nesse bairro. Rodrigo diz ao irmão que não está tão animado para o seu casamento com Clara. Patrício pergunta se é por sua causa. Patrício pede que Rodrigo não diga isso, pois de todo modo ele ficará ali enfurnado até morrer. Ele pede que o irmão case-se, pois não quer ser um estorvo na vida dele. Rodrigo pede que ele não diga isso, pois foram naquela aventura juntos e agora vão viver as consequências juntos, do mesmo jeito. Patrício pede ao irmão que não se culpe do que aconteceu com ele. Gisele entrega uns artigos para Clara. Julieta vai ao escritório da filha e percebe ela chateada com ela por ter dado informação da família Torreslândia para aquela revista. Julieta pergunta a Clara se ela e Rodrigo já pensaram em fazer o casamento. Clara diz que não. Luciana chega ao seu destino e desce do ônibus. Julieta aconselha Clara a tomar cuidado, porque pode aparecer outra mulher na vida de Rodrigo. E ela devia ser esperta e se apressar em se casar com ele. Clara diz que estão comprometidos e só faltam confirmar a data do casamento. Julieta diz à filha que se preocupa pela segurança dela e o futuro. Julieta é uma mulher muito interesseira que só pensa em dinheiro e diz a Clara que agora que Patrício sofreu aquele acidente, o herdeiro dos Torreslândia será Rodrigo. Luciana anda pela praça e para descansar um pouco e ver a foto de seu pai.
A moça se lembra quando o pai faleceu e disse para ela procurar o destino, dizendo o nome Rosa Torres. Luciana se pergunta quem é essa mulher e o que tem a ver com ela. Maximino diz a Rodrigo que pediu a Dr. Rios para revisar o caso de Patrício e ele precisa ficar em contato com ele para a reabilitação do irmão. Clara convidou o namorado para almoçarem hoje. Rodrigo diz que tem muito trabalho. Ela pede então para eles jantarem. Rodrigo diz que prefere jantar em casa para ver seu irmão antes que ele durma. Clara diz que irá jantar na casa dele também. Ela pede para levar sua mãe Julieta. Ele deixa. Rodrigo diz aos amigos que já se comprometeu com Clara. Cone passa um tempo com Patrício. Brígida pergunta que horas ele quer que sirva a janta. Patrício fica furioso e proíbe ela de entrar no seu quarto. Aldo encontra a prima Hannah na escola. Lorenzo questiona Fabiano se sua irmã já terá chegado à capital. Ele diz que acha que sim. Lorenzo diz que Luciana vai para a casa de Violeta, filha de Madalena, que é enfermeira. Luciana continua andando pelas ruas. Anoitece. Aquiles fica furioso por Procópio não ter descobrido nada sobre o paradeiro de Luciana, para onde ela terá ido, na capital. Madalena e Paz vão à tenda, onde tem o telefone que usam, e perguntam de Violeta se ela ligou. O senhor da loja diz que não, mas que quando tiver notícias de Luciana, vai avisar. Paz diz que prefere vir perguntar, porque não quer que ninguém descubra onde Luciana está. Depois de andar muito pela cidade, grande, e horas de viagem, Luciana chega à vila que Violeta mora. Luciana bate na casa dela, mas ninguém atende. Ela senta no chão e se cobre com seu manto. Maximino diz a Clara que todos estão felizes por ela e Julieta estarem com eles. Todos estão jantando. Rosilana diz que seu filho está muito deprimido e só Deus sabe o que ele está passando. Cone diz que ele está se animando pouco a pouco. Maximino diz que Patrício vai se restabelecer completamente. Está se ocupando disso. Hannah pergunta a Júlia o que faz. Julieta diz que vive a vida e ninguém sabe as surpresas que podem chegar. Rosilana questiona se ela ama viajar. Julieta diz que sim, mas que quando Clara disse que ela e Rodrigo querem se casar, pegou suas malas e veio para cá. Rosilana fica chocada e diz a Rodrigo que ele não havia dito nada disso para eles.